Então, nós vamos dar início, então, à parte 2 da aula de número 2, Igreja e Direito Civil. Bom, nós estamos falando que o apóstolo Paulo viveu num contexto, então, em que o Estado, né, Roma, era aqueles que ditavam nas questões jurídicas. E como perseguidores da igreja que eram, eles eram considerados, então, todos aqueles que estavam envolvidos nessa questão da justiça, né, do direito, do Estado, então eram considerados como infiéis. E a gente estava falando que, com o passar do tempo, no século IV, séculos V, né, principalmente, com Teodósio, quando a igreja passa a ser a religião oficial do Império Romano, o contexto muda, porque agora o próprio Estado, né, o próprio Império, vai assalariar o clero da igreja e vai dar subsídio para a igreja, né? Então, dá a entender que agora a justiça seria feita em casa, né? Bom, é o que se crê, né? Então, o apóstolo Paulo, ele sofreu esse sistema enquanto perseguidores, enquanto infiéis, né? Porque ainda o apóstolo Paulo viveu aqui no contexto do século I da igreja, no anos 50, anos 60, né? E ele viveu exatamente nesse período de perseguição, né, do império para cima da igreja. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi preso, foi condenado por esse sistema jurídico romano antigo. Então, mais um motivo para ele considerar esse sistema infiel. Então, voltando àquela primeira pergunta lá de 1 Coríntios capítulo 6, a recomendação do Paulo, então, irmãos, é que as questões do direito, as questões jurídicas da igreja, elas não deveriam, né, ser levadas para o campo da justiça comum. Mas o certo deveria ser que as nossas questões deveriam ser tratadas dentro do nosso âmbito. É claro que existem algumas questões que não tem como resolver na igreja. Por exemplo, lei trabalhista, por exemplo. Não tem como eu estou com um problema com a empresa e tratar essa questão na igreja. Não tem, né? Não tem como. Então, aí você vai ter que procurar os seus direitos mesmo, né? E uma instância, no caso a Justiça do Trabalho, né? Tem uma instância própria para isso, para você buscar os seus direitos. Mas naquilo que estiver em nós, a opção de tratar na igreja ou fora, nós devemos escolher tratar na igreja. O que a gente deve fazer? Vamos seguir o que Jesus falou, né? Primeiro vai lá alguém, você vai lá com quem está com a diferença com você, fala com ele, ó, você está me devendo, você me causou um dano. Ah, não quero saber. Aí você leva mais uma testemunha, não é assim que a Bíblia ensina? Aí você leva mais uma testemunha, fala de novo, rapaz, vamos nos acertar, vamos parar com isso. Não quero nem saber, sai daqui. Bom, o próximo passo é levar para o pastor da igreja. Eu estou dizendo de questões que têm a ver com igreja envolvida, de repente, tá? Aí espera-se que possa se resolver, né? Na causa não resolver, vai fazer o quê? Aí, ou você vai ficar no prejuízo, ou você vai dar prosseguimento, então, na justiça comum. Então, a recomendação é que não se leve, mas não está proibindo de se levar, tá bom? Então, não é uma doutrina, um dogma da igreja não levar para a justiça comum. É que deve evitar fazer isso. Porque quem vai tratar do problema lá serão exatamente os infiéis, né? Mas a questão da igreja também é muito complicada, né, irmão? Nem todo mundo que está na igreja, infelizmente, são convertidos. Cada caso é um caso, né? Infelizmente. Então, o apóstolo Paulo ele sofreu isso na pele, né? Esse sistema
jurídico aí, persecutório da igreja, né? Então ele foi perseguido, maltratado, ele foi condenado por esse sistema. E é claro que ele consideraria os da igreja como santos, né, que está no versículo 1 e 2, lá de 1 aos Coríntios, capítulo 6, e os integrantes do poder estatal como injustos e infiéis. Certamente, se Paulo estivesse vivo no ano 380 depois de Cristo, não teria expressado a sua opinião sobre a temática nesses termos. Como sabemos, em 380 depois de Cristo, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Então, começou com Constantino e oficializou-se com Teodósio. Então, o apóstolo Paulo ia mudar de ideia, né? Ele está dizendo aqui. Mas o Paulo não pegou essa época. Então, levando isso em consideração, que todos nós somos cidadãos brasileiros, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ela vai nos assegurar alguns direitos e garantias, e entre eles, o direito de ação, né? Esse direito está substanciado no dispositivo constitucional, do qual a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Lá no artigo 5º, inciso 35º da Constituição de 88. Isso implica reconhecer que toda pessoa, tendo seu direito lesado ou ameaçado, poderá obter proteção jurisdicional, isto é, todos têm acesso à justiça para obter proteção do Estado. Então, o Estado ele tem a obrigação de me dar proteção. A gente vê de vez em quando aí um problema grave também que está acontecendo hoje em dia aí. Uma mulher se separa do camarada, ou não quer mais viver com o camarada, porque o camarada é muito agressivo, muito violento. Ela já foi até ameaçada de morte, né? Ela vai, faz a denúncia, Lei Maria da Penha, aquela coisa toda. Aí o juiz dá lá uma ordem. O camarada não pode se aproximar tantos metros da casa dela. Mas existem uns que são terríveis, né? Eles não só infringem a lei, vão onde não devem ir, como vão na casa, espancam de novo a mulher, batem, até matam a mulher. Nós temos um caso aqui de uma moça, não, já são vários, né? Por acaso eu vi num documentário, uma reportagem aí, uma senhora que já tinha separado do marido, ela não queria mais conviver, o cara era muito violento. Ela foi na polícia, fez a denúncia, falou que o cara estava ameaçando, mas não podemos fazer nada. Aquela justiça brasileira, né? E o que aconteceu, irmãos? Ela falou, vai me matar. Mas ele te fez alguma coisa? Não, não fez, então nós não podemos fazer nada. Aí mataram a moça, e agora? Vai fazer o quê? Aí tem que esperar matar para fazer, né? Então a nossa lei é muito falha, né, irmãos? A nossa aula não é direito, né? Mas é aula de direito civil da igreja, né? Alguns detalhes, nós estamos falando aqui, nós estamos falando que o Estado tem que dar proteção. A Constituição manda, mas a gente está vendo que isso não, no papel é bonito, mas na prática isso não acontece. Eu estava fazendo minhas caminhadas aqui, eu vi umas viaturas aí que estão rodando agora, compraram um monte de viatura nova aí, essa Corolla, né? Eu vi uma pintada de roxa, eu nunca tinha visto. São viaturas da Delegacia da Mulher. E tem lá um policial masculino e um feminino dentro. Está lá, ela é pintada de roxa. Não sei se você já viu. Ela é azul, né, da polícia, mas tem umas partes pintadas de roxa. Aí está lá, Delegacia de Proteção à Mulher. Então deve ser uma delegacia própria para isso, né? Então, bom caminho, né? Então isso implica em reconhecer que toda pessoa tem o direito, que tem o seu direito lesado ou ameaçado, poderá obter proteção jurisdicional, isto é, todos têm acesso à justiça para obter proteção do Estado, preventiva ou reparatória a um direito, seja de caráter individual, seja difuso ou coletivo. Então, o Estado tem essa obrigação de fornecer essa proteção para todos nós, indistintamente. Portanto, do ponto de vista constitucional, se somos cidadãos brasileiros e que pese também somos cidadãos do céu,
embaixadores de Cristo, temos assegurados os direitos listados e deles podemos e devemos nos valer. Então, como eu falei aqui, a Bíblia recomenda que a gente não leve as nossas causas aos tribunais seculares. Mas uma vez que o assunto demande, né, que se leve a essa instância, nós devemos fazer sim, que é nosso direito, como cidadãos que somos. Nós somos cidadãos do céu, mas nós somos cidadãos da terra. Nós não somos ETs, né? Nós moramos no planeta Terra. Então a Bíblia declara que o Senhor é a nossa justiça. Em muitos lugares, a Bíblia, né, vai falar que o nosso Deus, ele é o protetor da viúva e dos órfãos, né? E ele é mesmo. E a Bíblia declara que o Senhor é a nossa justiça. Tanto é que um dos nomes do Senhor é Jeová Tzidkenu. Tzidkenu significa justiça nossa. Provavelmente é o que está escrito lá em Jeremias 23:6 e 33:16. Temos, portanto, que a justiça é um dos atributos do nosso Deus e Pai. Ora, sendo Deus a nossa justiça, de que maneira que essa justiça se manifesta? Sem dúvida, através de atos de justiça. Se o Poder Judiciário distribui o direito conforme a justiça, dar a cada um o que é seu, estará ele prestando o desserviço ao reino de Deus? Claro que não. Você vê que lá em Romanos, acho que é o capítulo 13, né? Eu acho que é o capítulo 13, se a memória não me trai, que fala lá sobre isso. Olha, você quer estar de bem com a justiça? Ande bem, ande corretamente, porque a justiça não carrega debalde a espada. Queres tu, né? Diz lá, queres tu estar de bem, ou andar de bem com a justiça? Então procure andar de acordo com as normas, com as leis estabelecidas pela justiça. Porque ela é como se fosse um juiz de Deus aqui na Terra. Você sabe disso, né? Então, a justiça deveria ser, né, pelo menos, ela deveria funcionar como um agente de Deus aqui, para fazer cumprir a justiça e a igualdade. Mas a gente sabe que nem, na maioria das vezes não acontece isso, né? Aqui ou lá, às vezes acontece. Mas ela é um representante. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso em Romanos. Então, se você quer estar de bem com ela, ande de forma correta. E ele vai dizer lá que ela não carrega de balde a espada. O que significa isso? Não é à toa que ela carrega a espada. Ele está dizendo o seguinte: se você quer andar bem com a justiça, você procure ser um bom cidadão, porque ela está armada. A espada, na época de Paulo, no contexto, era para matar. Irmãos, nós estamos vivendo numa época tão Nutella, desculpe falar, né? Se a gente disser aqui que, olha, a Bíblia ela fala sobre pena de morte. Que pastor é esse defendendo pena de morte? Eu não estou defendendo pena de morte. Eu só estou dizendo que a pena de morte, todos os nossos irmãos da Bíblia, seja no Antigo ou Novo Testamento, eles viveram num contexto que tinha pena capital. O apóstolo, desde a época de Moisés, o camarada que respeitava os pais, ele era apedrejado, a lei mandava fazer isso. Né? A lei mandava fazer isso. Apedreja, né? Mata, porque desonrou os pais. Vamos mais para frente, aqui no contexto de Jesus, havia pena de morte. Ora, aquela mulher que foi pega em adultério, eles não iam apedrejar pela lei aquela mulher? Se Jesus não intervém, não é? Ainda bem que Jesus ele interveio. E aí não teve nada, né? Graças a Deus, não aconteceu nada. Chegou aqui a Germana. Seja bem-vinda, Germana é minha convidada aqui, ela é da minha igreja. Deus abençoe, Germana. A Germana é a nossa convidada aqui da aula de hoje. Depois vem o apóstolo Paulo, também viveu num contexto que tinha pena de morte, irmãos. Tinha pena de morte. Você vai ver depois da morte do apóstolo Paulo, o Policarpo, que foi um discípulo de João Batista,
do João Evangelista, de João, o Policarpo, ele foi morto em praça pública, foi queimado, pena de morte. Então, pena de morte é algo absolutamente normal na Bíblia. Isso não é uma coisa que a gente está inventando, né? Mas nós vivemos numa época de tanta mudança do que o que é certo está errado, o que é errado está certo. Se você comentar uma coisa dessa, você é tido aí como um fóbico desse aí, qualquer um desses aí, né? Eu não estou aqui defendendo pena de morte, só estou dizendo que a Bíblia sempre teve esse contexto de pena de morte. Tá? E nós estamos vendo que o apóstolo Paulo falou, se você quer estar de bem com a justiça, ande corretamente, porque ela carrega a espada. E para que serve espada? É para fazer massagem? É para matar. Então, a justiça, ela é um braço de Deus aqui na terra. É isso que a gente tem que entender. E dentre essas aplicações de pena desse braço de Deus, tem a espada, que o apóstolo Paulo bem falou, que é morte. Né? A gente está vendo um camarada estuprou 10, 50, 100 e sai, não, tadinho, deixa ele solto. Se fosse pela lei, esse cara já estava morto. Tá? Mas, enfim, eu não estou aqui para mudar a lei, só estou dizendo o contexto. A Bíblia sempre, nossos irmãos viveram num contexto de pena capital. Tá bom? E a Bíblia fala sobre isso. Só estou trazendo o que está escrito aí. Nossa matéria é a igreja e o direito civil. Tá? Então, nós devemos andar direito com a lei, com a justiça. A lei, eu estou dizendo, é a lei dos homens, né? Com a justiça, com o direito, a questão do direito civil. Está ouvindo aí, Germana? Está ouvindo? Acho que ela não está ouvindo, não. Então, vamos prosseguir. Deus deu ao homem o governo para julgar e condenar quando fosse o caso. Isso nunca foi revogado. Então, veja que Deus deu esse poder ao homem. Né? O direito que Deus deu ao homem de condenar, julgar e condenar, quando fosse o caso. E isso nunca foi revogado. Jesus nunca revogou isso. Jesus não revogou isso. No início, Deus já havia dado a Adão o privilégio de nomear os animais e administrar a criação de Deus. Depois do dilúvio, Deus deu a Noé a autoridade de administrar, julgar, punir os seus semelhantes. Inclusive, lá em Gênesis capítulo 9, que está dentro da fala de Deus para Noé, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler ou se associaram o que Deus diz ali com relação à morte, né? Quem matar o próximo. E diz lá assim, ó, aquele que derramar o sangue será derramado. Foi a palavra que Deus deu para Noé. Né? Deus vai requerer o sangue daquele que derramou. Inclusive, está enquadrado aí aqueles que cometem suicídio. O suicídio é um homicídio a si mesmo. O sangue dessa pessoa vai ser requerido. Diferentemente do que muitos estão ensinando aí, eu já vi até pastor dizendo, não, o suicídio é um escape. É um absurdo falar uma coisa dessa. Suicídio nunca foi escape, irmãos. Suicídio, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, nem mesmo a sua própria vida. É um absurdo fazer esse tipo de defesa, essa apologia. Né? Isso é antibíblico. Gênesis capítulo 9 vai dizer, Deus vai requerer o sangue daquele que derramou o sangue. E se for o sangue do seu próprio sangue, tu vai pagar por isso que você fez. Não tem nada de estar salvo, não. Então, cuidado com o que estão ensinando aí na internet, né? Então, não é o que a Bíblia diz. Então, recomendo que leia lá Gênesis capítulo 9 para uma discussão mais ampla a respeito. Tá bom? Eu não sou o dono da verdade, mas leia lá, você vai ver. Então, veja que Deus deu essa autoridade do homem de julgar e de trazer a pena. Né? Então, é uma coisa que Deus deu para o homem. A Bíblia declara que o Senhor... Não, já falamos aqui. Então, Deus deu ao homem o governo para julgar e condenar, quando fosse o caso. Isso nunca foi revogado. No início, Deus já havia dado a Adão o privilégio de nomear os animais na criação de Deus. Depois do dilúvio, Deus deu a Noé a autoridade de administrar, julgar, punir seus semelhantes. Isso está lá
em Gênesis capítulo 9, quando a arca pousou. Em Romanos 13, olha aí que eu acabei de falar, versículo 1. O próprio apóstolo Paulo escreveu que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, ou às potestades, né? A palavra potestades fala de autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. O que não podemos, isto é, levar à justiça questões internas ou religiosas que não implicam a necessidade do Estado juiz conhecer a causa. Nem podemos judicializar o desentendimento entre os irmãos, porque a resolução pacífica e alternativa dos conflitos é sempre a melhor opção. Então, foi o que eu falei aqui. As questões religiosas, deixa eu usar o termo religioso aqui, as questões eclesiásticas, né? As questões de fé, as questões das nossas convivências sociais na igreja, problemas, estes problemas, sim, não devem ser judicializados. É esse tipo de problema. Agora, existem questões, como eu já falei, que fogem da alçada da igreja. Como é que um pastor vai resolver um problema? O pastor pode até resolver um problema de ordem conjugal. Claro que pode. Como resolve, né? Mas existem alguns problemas da área conjugal que fogem do controle do pastor também. A questão que eu acabei de falar aqui também, de uma mulher, principalmente a mulher, né? Está sendo ameaçada, espancada, e o camarada não quer nada com o Senhor, desfiou da igreja, né? Não tem mais vínculo nenhum com a igreja, com coisa nenhuma. O pastor não tem, vai fazer o quê nessa questão? Não tem como. Pode ajudar a irmã aí, uma viagem, pagar para ela ir embora dali, né, sem dar o endereço para proteger ela, enfim. De alguma forma a gente tem que se envolver, né? E se for uma ovelha. E tem gente que pensa que ser pastor é fácil, né? O camarada quer ser pastor só porque acha que é bonito estar lá na frente. Mas ser pastor mesmo, olha, irmão, é complicado. É complicado. Eu tenho 57 anos, eu não me vejo dirigindo igreja, não. Bom, eu acho que não é minha chamada, né? Não sei que Deus mude isso. Né? Nunca vou dizer que não quero, né? Não sei, amanhã eu não sei. Mas hoje eu me vejo fazendo outras coisas. Não é fácil ser pastor de igreja. Que Deus ajude esses homens aí que estão na frente, né? Agora vamos ver as questões de teologia e direito eclesiástico. Então, em Bolonha, a partir de 1088, já que é bem mais próximo, né, dos nossos dias, granjeou fama europeia a faculdade de direito, ao passo que Paris tornou-se a meca dos adeptos da teologia. Estranhamente, o método especulativo da escolástica contribuiu para o desenvolvimento do direito e a técnica das disputas adotada entre os juristas penetrava no ambiente dos teólogos. Veja que a questão do direito e da teologia, elas andavam sempre juntas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, bom, quem estuda direito, é muito comum estudar também os livros da lei, né? Aquela questão da lei do talião, sabe o que é a lei do talião, né? A lei do olho por olho, dente por dente. Existem a história de muitos juízes que tomaram decisão baseados na Bíblia. Nós temos um caso típico, o primeiro de Salomão, o primeiro julgamento de Salomão que está registrado na Bíblia, daquelas duas mulheres, né, que tinham filhos, uma deitou por cima do filho lá e morreu. Aí ela pegou o filho da outra recém-nascido, dizendo que era dela. Aí a mãe verdadeira e ela foram reclamar diante de Salomão, olha, ela deitou por cima do filho, matou o filho dela e agora pegou o meu filho, dizendo que é dela. Aí ficou aquela discussão, vocês se lembram bem, né? Aí qual foi a solução do Salomão, se lembra? Ah, me dá uma espada aí, eu vou cortar essa criança no meio, né? Olha só. E muitas vezes o direito, né, os juízes, lá, os advogados,
nas suas defesas, eles fazem menção da Bíblia. Fazem sim. Isso faz parte da hermenêutica, que nós falamos aqui na primeira parte da aula. Então, um bom advogado não é aquele que conhece só a lei, mas é aquele que tem uma boa hermenêutica, né? Nós falamos aqui. E como é que se conhece? E como é que se tem uma boa hermenêutica? Você tendo um conhecimento não só das leis do jurídico, mas você ter conhecimento né, universal, ter um conhecimento, fazendo menção à Bíblia, outros, até a lei de Hammurabi, o código da lei de Hammurabi, que eu tive o prazer de conhecer, de ver e tocar, né? Está lá no Museu do Louvre, na França, em Paris. Foi o primeiro código de lei escrito, que foi deixado, né? Pelo menos o que está escrito, que foi encontrado, né? Uma estela que tem quase 2 metros, que está ali, está escrito as leis 500 anos antes de Deus dar a lei para Moisés. E tem umas leis lá dessa lei a Síria aí, né? Que são bem parecidas com a lei de Hammurabi, que são bem parecidas com as leis que Deus deu para Moisés. Inclusive tem uma lei bem interessante lá de proteção das grávidas, lá no Código de Hammurabi. É bem interessante. Você pode ver na internet, aí parece que são mais de 100, 150 itens. Eles traduziram, claro, né? Aí está tudo escrito em forma cuneiforme. Aí já traduziram o Código de Hammurabi. Você pode ver na internet, aí bota aí Código de Hammurabi e você vai ler o que trata lá as leis, né? Isso é tudo escrito numa pedra, numa lápide, né? Bem grande assim. Está em exposição lá no Museu do Louvre. Então, essas leis foram dadas quase 500 anos antes da lei mosaica. Há 2.000 anos antes de Cristo já existia essas leis, esse código de leis. E é o código mais antigo que se conhece, que tem escrito, né? Tá? Então, a teologia e o direito sempre andaram assim meio que unidas, né? Então, nós vamos ver que Salomão mesmo foi um camarada, claro, com a sabedoria de Deus. Ele procurou trazer uma solução. Claro que ele não ia matar a criança. Me dá a espada aqui que eu vou cortar essa criança no meio. Vou dar metade para cada uma. Aí a que não era a mãe, falou, é isso mesmo, faz, aí ninguém reclama. E a outra, que era a mãe mesmo, claro que ela se condoeu. Não faça isso, dá para ela então. Aí o Salomão, sabedor que era, né, como é que é o comportamento de uma mulher que tem filho, né, uma mãe, ele pegou e falou assim, não, dá para aquela ali, porque aquela ali é a verdadeira mãe, né, da criança. Então, você veja que o direito hoje, ele se baseia em muitas vezes em aspectos bíblicos da lei. Né? Então, vamos ver mais um pouquinho para frente aqui. Então, ambas as áreas de ciência eclesiástica, jovens, quanto à sua autonomia, fortaleciam-se graças aos seus campeões. Né? Então, nós tivemos alguns expoentes da área do direito e da teologia. Né? Um deles era o Pedro Lombardo, e Graciano. Graciano, também conhecido como Francisco Gracianos ou Joanes Gratianos, ele foi um monge jurista camaldulense e professor de teologia bolonhesa, é lá da Itália. Suas datas exatas de nascimento e morte são desconhecidas, embora saiba-se que sua vida transcorreu entre o século XII e XIII, ou seja, lá pelo ano de 1100, 1200, né? E ele é considerado o pai do direito canônico, aí que eu falei para vocês, direito canônico, graças à sua obra Concordia Discordantium Canonum, que permaneceu em vigência até 1917. Os 4 livros de sentença de Lombardo, né? Então, temos aqui os 4 livros de sentença do... Deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente ler esses 4 livros de sentença, se consigo aqui. Eita. Eita, gente. Mas tá sério. Então, os 4 livros das sentenças representam uma primeira forma de dialética. Dialética é uma forma de diálogo, né? De pergunta e resposta. É muito usado na filosofia isso. Oferecendo um apanhado da economia cristã, desde a criação até o juízo final. É só uma informação para vocês saberem o que vem a ser. O conteúdo dos sentenças corresponde às 4 partes
em que se... Eita, é difícil, viu? Você não está querendo abrir aqui. Deixa para lá. Depois eu vou passar esse para vocês. Aí vocês abrem e dão uma olhadinha. O que nem assiste essas 4 obras dele. Que só trazer essa informação para vocês. Vamos mais para frente. Legislação aplicada à espécie. Nesse tópico inserimos a recorte da Constituição Federal e dos principais conjuntos de normas relacionadas com o direito eclesiástico. Então, nós vimos aí esse Graciano aí, que foi o pai do direito canônico, e nós vamos ver aqui algumas características, né? Alguns recortes da Constituição Federal atual brasileira e dos principais conjuntos de normas relacionados com o direito eclesiástico, algumas coisas que têm relação à igreja, objetivando levar ao conhecimento dos queridos alunos os direitos e obrigações que circundam a vida em sociedade, mais específico o seio religioso. Outrosim, o estado em que vivemos é um estado de direito. O que é estado de direito mesmo? Estado de direito é aquele estado que ninguém está acima da lei. Seja o presidente, a pessoa mais humilde, todos estão sujeitos à lei, podendo os indivíduos exigir o respeito das mesmas, da lei, né, e fazer valer os direitos de tais regras que lhes conferem perante as autoridades legalmente constituídas. Então, principiamos recortando os artigos da Constituição da República Federativa do Brasil, atinentes ao objeto do nosso estudo, como segue. Não é para decorar a lei. Seria impossível, né? Pois o Brasil temos mais de 2 milhões de normas. O Brasil é um dos países que tem mais leis, né? E é o país que menos se cumpre. Interessante. Então, não tem como você decorar todas as leis. E outra, como eu falei aqui, eu lembrei do nome do documento, chama Vademecum, né? O pessoal, os advogados, todo ano sai um Vademecum. O Vademecum é um orientador de leis que estão vigentes, que foram mudadas, alteradas, decretos, leis, coisas novas que chegaram, né? Todo ano isso aí altera. Então, todo ano o advogado tem que comprar um Vademecum novo, né? É um livrão dessa grossura assim, grande, né? Você vai na papelaria aí, geralmente você vê, por exemplo, o Vademecum de 2020, ele não tem mais vigência, porque já tem o de 2021. Mas geralmente eles compram, né? Porque para saber as leis que estavam em vigor na época, enfim, é importante também saber. Então eles fazem a coleção desses Vademecums, né? Só que geralmente o Vademecum mais anterior, ele é mais barato. E não é muito caro não, viu? Pelo tamanho do livro, um Vademecum está na faixa de uns R$100. E eu já vi Bíblia aí que era bem menor, custando 200, né? Porque a Bíblia é um livro muito caro. Mas vamos lá. Vamos ver alguns aspectos eclesiásticos que a Constituição tange, né? Que ela toca. Então, tem um preâmbulo aqui da nossa Constituição. De repente, alguém nunca teve a curiosidade de ler a Constituição, né? Eu não vou ler a Constituição toda, né? Só vamos ver só as partes que têm a ver com a igreja. Mas o preâmbulo aqui, que é aquela parte inicial, está escrito assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunimos a Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático, né? Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, segurança e bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. É tão bonito isso aqui, né? Se fosse cumprido. Pluralista e sem preconceitos, olha aí. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição. Aí tá. Aí vem no título dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados, municípios, constitui esse Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais no trabalho na livre iniciativa, o pluralismo político, né? Aí tem o parágrafo único aqui: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representante, tal. Vamos ver o que interessa a igreja aqui. Ela tem que promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer forma de discriminação, inclusive religiosa, né? Não está escrito aqui, mas também cabe aqui. Então, se alguém
a te afligir pelo fato de você ser um evangélico, né? Ele está infringindo aqui na Constituição. É bom você saber, pelo menos, alguns, vamos dizer assim, os artigos, né, que tem a ver com a igreja, pelo menos os principais. Aqui temos aqui os direitos de garantias fundamentais, né? O homem e mulher são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, é dado o direito ao homem e mulher, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui é importante saber, né? Nós somos da igreja aí. É livre a manifestação do pensamento, ó, isso aqui tem a ver com a igreja, sendo vedado o anonimato. Então, o que significa isso? Eu estou lá na internet, aí eu coloco lá alguma coisa, aí eu faço um perfil, ao invés de eu colocar Armando Taranto, que é o meu nome, eu coloco lá, como tem um perfil aí, né? Sleep Giants, né? Que é o gigante adormecido. Ninguém sabe quem são, não sabe entre aspas, né? Então fica alguma coisa anônima e eu começo a falar um monte de besteira. Não pode. Você é livre para falar o que você quiser. É o que está escrito aqui, né? Ninguém será submetido a tortura. É livre a manifestação do pensamento. Então ninguém pode tolir você de pensar o que você quiser. Mas é vedado o anonimato. Você não pode esconder o seu nome. Você tem que dizer quem é que está falando. É isso que está dizendo aqui. Agora tem muito covarde, né, que se esconde atrás de outros nomes fictícios, porque tem medo. Fala besteira e se esconde, né? Então, pela Constituição você pode falar o que você quiser. Mas você vai ter que ser responsável pelo que você escreveu ou o que você falou. É isso que está aqui falando. Então, é uma coisa bem interessante isso aqui, irmãos, porque tem muita gente que está na igreja e não sabe que ele tem o direito de falar o que ele quiser. Né? Ninguém pode impedir você falar. Você está lá na internet, você coloca um post da igreja, aí chega alguém e comenta, você não pode botar isso aqui. Aí ele não conhece a Constituição, ele vai acreditar no que o cara está falando, com medo ele tira. Então, não, ninguém pode obrigar você a tirar. Você tem liberdade de se manifestar. Está lá o teu nome. Então, nós temos que ter conhecimento dos nossos direitos. E a nossa matéria é a igreja e o direito civil. Então, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. É o assunto da nossa aula. Né? Que mais? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, se alguém te ofender a tua igreja, seja numa rede social principalmente, você tem o direito, primeiro, de dar resposta, e esse direito vai ser proporcional ao agravo. Vai ser tão grave conforme aquilo que te chamaram, né? Ou fizeram com você. É a Constituição que dá esse direito a você. Entendeu? Além da indenização por dano material. Claro que você vai ter que constituir um advogado para isso aqui, né? Você não vai poder ir lá, de peito aberto, e falar. A não ser que seja um juiz de pequenas causas, né? Aí você vai lá, você e a parte que te afetou, né? E procura entrar na conta. Mas sempre vai ter que ter um advogado. Outro importante, que é o inciso 6 aqui, deixa eu ver o artigo qual é. É o artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Viu aí? Está na Constituição. Ninguém pode impedir o seu direito de consciência, de pensar e de crer no que você quiser, sendo assegurado o livre exercício dos cultos. Está escrito aqui, estou até marcando aqui. Isso aqui tem que gravar, né? Não precisa gravar, ler a Constituição toda, mas isso aqui é bom você saber onde está escrito, pelo menos. É o artigo 5º. O artigo 5º é muita coisa interessante. Então, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Você tem que fechar a igreja, porque nós estamos em pandemia. Como é que é?
fechar a igreja, olha aqui, ó. Você não pode fechar a igreja. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Você está vendo? Quando a gente não sabe do nosso direito, nós estamos sujeitos a incorrer aí em agravo. Aí vai bater naquilo que eu falei para vocês. A lei ou a justiça não beneficia aquele que dorme. Que sentido que dorme? Que não conhece a lei, não conhece o seu direito. Então, isso aqui é um trecho, aqui, esse inciso 5 do artigo 5º, inciso 6 do artigo 5º, seria bom fazer um extrato disso e botar na porta da igreja lá, ampliado, plastificado. Ó, vai fechar a igreja. Por favor, vem aqui. Ó, artigo 5º, inciso 6 da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o exercício dos cultos. Ah, mas o STF. O STF ele existe para fazer cumprir o que está escrito isso aqui. Você sabe que a função do Supremo Tribunal Federal é fazer cumprir a Constituição, né? Então, muito menos eles podem mandar fechar a igreja. E nós vimos aí prefeitos, governadores, tiranos, né? Mandando fechar a igreja. Tirando gente, uma pessoa que estava sozinha numa praça, algemando. Isso é um absurdo, gente. Imagina só uma mentalidade de um cara desse. Um camarada desse não pode ser um líder de um município, de um estado. Não pode. É uma pessoa adoecida. Uma pessoa desequilibrada. Né? Enfim. Olha também o inciso 7º aqui do artigo 5º. Vou marcar aqui de azulzinho para você. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Está vendo? Então, é assegurada. Então, ninguém pode proibir você de dar uma assistência religiosa num presídio. Tanto é que é franqueado, né? Você tem que fazer o seu registro, tem que fazer sua carteirinha, né? Eu nunca fui em presídio, eu só fui em São Paulo, na FEBEM, a época era FEBEM, né? Nem existe mais FEBEM, é outro termo agora. E então é franqueado a pessoas, a pastores principalmente, né? A você ir em hospital, né? Tá vendo aqui, internação coletiva, também pode ser um hospital, né? E também pode ser uma escola, né? Você pode ir lá. No caso da FEBEM, que eu ia lá visitar, os alunos ficavam internados lá, mas eram jovens, né, que tinham cometido delito. Aí a gente fazia culto lá para eles. Eu já fui também em um sítio como é que fala? De recuperação, né? Pessoas que eram viciadas, né? Em droga. Então, isso tudo é franqueado pela Constituição. Então, ninguém pode proibir você de dar assistência religiosa para essas pessoas, né? Outra, o 8º, ó, tá vendo? O artigo 5º aqui é bem interessante para nós. Vamos ver o que diz aqui o 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. O que quer dizer isso? Ah, olha, nós vamos abrir um concurso público aqui, mas crente não vai poder participar, não, nem um cristão. Está errado. Mas, olha, irmãos, existe, né, uns 2 anos atrás, aí, quando estava um outro governo aí, uma outro viés ideológico, eles não proibiam os cristãos de fazer concurso, mas eles faziam o seguinte, eles disponibilizavam alguns cursos específicos em algumas áreas que vão de encontro às nossas convicções de fé. E eles disponibilizavam esse curso.
claro que um cristão não ia fazer esse curso. Aí, quando abria o concurso, eles só poderiam fazer o concurso quem tinha feito esse curso, que eles tinham disponibilizado, que eram cursos que iam contra algumas convicções nossas. Entendeu como é que funcionava? Em outras palavras, era uma maneira de tirar a gente da jogada. Muitos concursos fizeram isso. Muitos. Porque eles aparelharam aí o governo todo dessa maneira, né? Infelizmente. E ainda está difícil de acabar com isso, porque o negócio está contaminado, né? E está dizendo aqui a Constituição, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Se você não pensar igual a eles, também você não pode entrar. Você quer fazer um doutorado numa universidade federal, mas você não comunga da mesma ideologia política deles, então você vai ser cerceado, vai ser impedido de fazer o seu doutorado, o seu mestrado, uma pós-graduação. Eu estou falando disso, não é porque eu ouvi falar, não, tá? Eu tenho pessoas próximas de mim que passaram por isso. Tiveram que ir para outro país fazer a sua pós-graduação, o seu doutorado, e graças a Deus ele fez o doutorado e fez o pós-doutorado, porque aqui ele não conseguia fazer. E não foi só por causa de convicção política e religiosa, também foi por questão racial, tá? Brasil 2021. Então, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, ninguém pode ser privado, a não ser que ele use disso para... Você quer um exemplo? Vamos supor que abriu um concurso aí para a escola militar. Aí um adventista, você sabe que adventista não trabalha de sábado, né? O Luciano aí já foi adventista, Luciano? Sabe que não trabalha sábado. Né? Não, não é? Não, né? Você não foi, não. Eu estou falando de coisa que eu vi, irmãos. Eu fui da Marinha, né? E eu vi um camarada a um certo lugar aí, que de sábado ele não queria trabalhar, não. Ele se converteu ao adventismo, já estava na Marinha, depois ele se converteu dentro da Marinha. Aí quando chegava sábado, botava ele de serviço, ele não, eu não vou trabalhar sábado. Não pode fazer isso. É isso aqui que está dizendo. Então, você, ninguém pode te privar do direito, né? A não ser, né, salvo se você invocar essas crenças suas aí para se eximir de obrigação legal. Então, nesse caso aqui, eu sou de outra religião, eu não posso fazer isso aí, não. Eu fui aprovado, não. Eu não posso trabalhar de sábado. Então, amigo, então tu não vai ficar aqui, porque aqui vai ter hora que você vai ser escalado para viajar sábado, ou o cara faz um concurso para a Polícia Federal, sei lá. Então, ele vai falar assim que não pode trabalhar nem viajar de sábado, porque ele é adventista. Então, não pode. Então, melhor sair antes, para não trazer confusão, né? Outro, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, nós temos liberdade de manifestação, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurar o direito à indenização e tal. Aqui já foge um pouquinho o negócio de igreja. Eu quero pegar mais a parte que tem a ver com a igreja, né? Deixa eu ver aqui. É inviolável o sigilo da correspondência, não, esse aqui não. Casamento de gay na igreja. Não. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, você pode usar da igreja para fazer ali a sua associação, né, no caso ali, para qualquer fim. Porque tem igreja que não é só igreja, né? Eu conheço igreja que é igreja e é outra coisa, é uma outra entidade lá junto. Ao fim de semana vira igreja. Você pode usar, desde que você não venha usar o ambiente de reunião para reuniões paramilitares, né? Você vai fazer ali um grupelho revolucionário, né? Não pode fazer isso.
E tem alguns que fazem até, como surgiu lá nos Estados Unidos, um grupo de cristãos de direita, extrema direita, né? Que os camaradas andavam armados, lá pode, né? O pessoal anda com arma na cintura. Em alguns estados, Texas, por exemplo, né? O camarada anda armado, com arma na cintura, mulher também, né? Absolutamente normal. Mas tem um grupo lá, um grupo de cristãos, né? De extrema direita. Então eles estavam prontos até para matar e morrer pela causa deles lá, né? Enfim. Então nós vamos parar por aqui, nós já falamos bastante, né, sobre essa questão aqui. Vamos ver na próxima aula a gente dá mais uma pincelada, eu vou separar mais alguns aspectos da Constituição que tem a ver com as questões da igreja, que a nossa matéria é sobre isso aí, né? A igreja, o direito civil. Então nós vamos ver todos os nossos direitos aí, aquilo que a gente tem direito. E os nossos deveres também, né? A igreja não tem só direito, mas mais do que direito, nós temos os nossos deveres também a serem cumpridos. Nós vamos encerrando por aqui, então, essa segunda parte da aula 2, esperando aos queridos irmãos na próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado aí pela participação. Que Deus abençoe.